E olha só que quando eu segurar e arrastar essa listagem, nota que ele vai buscar mais 10 e aparece um load ali enquanto tá trazendo mais 10. Ó, vou puxar, ó, nota que apareceu o load, trouxe mais. Vou puxar, nota que ele vai aparecer o load, ó, vou puxar, tá chegando no final da lista, ó. Apareceu o load e aí então, ó, ele vai sempre trazendo mais 10, ó. Com isso, você tem uma lista que carrega muito mais rápido, porque você tem um carregamento de poucos elementos, vai trazendo mais aos poucos. Fala, Dev! Aqui é Rodrigo Gonçalves e eu tô muito feliz de estar de volta aqui em mais um PR para poder responder as perguntas sobre React Native que foram feitas nos comentários dos vídeos anteriores. A gente adora responder as perguntas que a comunidade faz, porque através das perguntas da galera a gente também aprende e também pode ajudar outras pessoas que tenham a mesma dúvida, beleza? Então, deixa a sua pergunta aqui nos comentários com a hashtag PR, vai ser o maior prazer poder responder ela nos próximos vídeos. E se você não viu o PR anterior, tá sensacional, vale muito a pena depois desse daqui assistir o último PR que foi com a Dani e com certeza lá pode ter resposta para algumas dúvidas que talvez você tenha, então vale a pena conferir que tá sensacional. Agora vamos responder então as perguntas que foram enviadas para esse PR aqui, mas antes, pra gente começar do jeito certo, vamos começar com aquele salve esperto que só o Léo sabe dar. Então, Léo, manda um salve aí pra galera. Salve! Agora sim, bora pras perguntas. E a primeira pergunta, ela é do Jonathan Machado e ele mandou o seguinte: Olá, Rodrigo, muito obrigado por ler minha pergunta. Sou Dev React Native e tô entusiasmado com as GitHub Actions. Poderia fazer um exemplo de como rodar Jest num projeto React Native após cada push no GitHub via GitHub Actions? Obrigado e valeu. Jonathan, muito obrigado pela sua pergunta. Inclusive, ela é uma pergunta muito boa, já que hoje a maior parte dos fluxos de CI/CD estão utilizando GitHub Actions para automatizar fluxos, né? Automatizar processos, como por exemplo, automatizar a execução de testes. E já que você pediu, então vamos aqui para a tela que eu vou te mostrar no código um exemplo na prática de como executar teste Jest do React Native lá no GitHub Actions. Então vamos dar uma olhada aqui no código juntos, tá? Eu criei, para te mostrar esse exemplo na prática, uma interface super simples, tá? Super simples. Essa interface tem 2 textos só. Vou até abrir aqui o app que já tá rodando, tá? Já executei ele. Inclusive, eu fiz essa aplicação aqui utilizando o Expo e executei ela aqui, só tem 2 textos, tá? Super simples de tudo, tá? O que eu vou fazer então aqui na nossa tela? Eu vou vir aqui, ó, dentro do componente, ó, dela, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar ele de GitHub Actions, tudo junto, tá? GitHub Actions.test.tsx, beleza? E aí eu vou então abrir esse arquivo aqui. E eu vou fazer um exemplo de um teste aqui super simples, tá? Inclusive, até para poder adiantar aqui o nosso rolê, né, e a resposta não ficar tão longa, eu já fiz a instalação aqui do Jest, tá? Ó, eu já instalei aqui o Jest e também já instalei o Test Library para poder montar um teste de exemplo aqui para te mostrar isso na prática, e também já deixei configurado aqui o preset do Jest. Isso daqui não tem muito segredo, né? Essa configuração é bem tranquila, é só seguir o passo a passo da documentação. Eu não fiz essa configuração aqui agora no passo a passo para o vídeo não ficar muito longo, né? Para a explicação não ficar muito longa. E para a gente focar em como executar o teste na GitHub Actions, tá? Com o GitHub Actions. Esse é o foco agora dessa resposta. Mas, se você quer que eu volte em um vídeo aí para explicar mais detalhes sobre testes no React Native, deixa aqui nos comentários, que aí se eu ver que a galera quer, se eu ver que a galera curtiu, posso voltar aqui num próximo vídeo para falar mais detalhadamente dessas configurações. Mas não tem muito segredo, tá? É bem tranquila, por isso que eu já antecipei, pra gente não ficar esperando, cria o projeto, aí depois de criar o projeto faz a configuração, pra gente ir já direto ao ponto aqui, tá bom? Por isso que eu já trouxe aqui a configuração no jeito. Bom, dado então esse disclaimer, né, falado então desse recado, eu vou importar aqui, ó, dentro do meu arquivo de teste, o React, do React mesmo. Vou também importar aqui
o render de dentro do @test library /React Native. Beleza? E agora eu vou importar aqui o meu GitHub Actions, que é essa interface que eu criei. Eu criei essa interface chamada GitHub Action e eu vou então importar ela aqui. E agora eu vou criar meu teste, que eu vou chamar aqui check if text, bem simples, exists on screen. Só quero saber se um determinado texto existe ali na tela. Então eu vou fazer um teste bem simples. Vou pegar aqui então e desestruturar usando o render aqui. Eu vou renderizar meu componente, né, meu GitHub Actions. E aqui então, ó, eu vou usar um seletor que é o getByText. Eu vou usar esse seletor aqui. E aí, basicamente, o meu teste vai consistir em, primeiro, eu vou usar o getByText para procurar por essa frase aqui, ó. Posso até copiar aqui, ó, e volto aqui e coloco ele aqui dentro. Beleza? Coloquei ele aqui dentro. E agora eu vou fazer aqui um expect. Quero saber se esse texto existe. E aí, para eu saber isso, eu vou usar aqui um toBeTruth. Beleza? Bem simples, um teste super simples de tudo. Então, basicamente, eu estou renderizando aqui meu GitHub Actions, que é essa interface simples aqui que eu fiz. E aí eu uso aqui um seletor que é o getByText. E aí eu estou procurando se nessa interface minha renderizada existe um texto GitHub Actions. E eu sei que existe, porque eu copiei ele aqui, né? E aí eu executo, né? Assim que o meu teste for executado, e então ele vai verificar se vai tentar buscar, né, por um texto na minha interface que tenha então o GitHub Actions. E aí eu estou verificando se esse texto de fato existe lá na interface. Por isso, eu estou utilizando aqui um validador toBeTruth. Então, se esse texto existir, esse teste passa. Se esse texto não existir, esse teste falha. E aí, aqui no meu pacote JSON, no meu package.json, eu também já deixei aqui, ó, um script teste chamado jest, tá bom? Que ele executa o jest. Bora testar então esse teste aqui, ó. Vou abrir aqui meu terminal, vou abrir uma nova abinha. E agora, se eu rodar aqui, ó, um yarn teste, aliás, né, e dar um enter, ele vai executar, ó, ele identificou o teste githubactions.test.testx e executou, e o meu teste passou, ó. Tá vendo? Ó? Se eu colocar aqui qualquer outro nome, Rodrigo, não existe esse texto nessa interface. Se eu executar aqui, eu espero que ele vai falhar, ó. Vamos testar? Então ele tá falhando. Beleza, ó? Então, basicamente, ele tá me dizendo, ó, aqui, ó, que esse elemento ele não foi encontrado, que o texto Rodrigo não foi encontrado na interface, porque de fato ele não existe. Vou voltar para o texto que tinha antes, e agora eu vou executar de novo o nosso teste, e aí o nosso teste vai passar. Tranquilo? Ou seja, eu mostrei para você agora um teste super simples, a ideia mesmo é que seja simples para a gente focar no GitHub Actions, mas o que eu quero que você entenda agora é que esse teste está funcionando na minha máquina. Ok? O teste está sendo executado na minha máquina está funcionando. Agora, a ideia é mostrar para você, como você pediu, como executar esse teste lá no GitHub Actions, né? Utilizando GitHub Actions. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é criar eu tô com o meu GitHub aberto, eu vou criar um repositório aqui no meu GitHub chamado CodeDrops. CodeDrops não, né? PR. Vou deixar ele como privado mesmo. Eu vou criar ele aqui. Bom, e aqui eu vou copiar. Agora eu só vou executar esse passo a passo. Então eu vou iniciar ele. Deixa eu já dar um git add, git commit. Eu vou colocar aqui como exemplo. Vamos colocar aqui como um teste só. E agora eu vou adicionar aqui o Orangin. Deixa eu adicionar o Orangin aqui. E vou agora fazer um push, só que não na main. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou até dar um checkout, um git. Eu vou trocar a brand aqui para main, só para ficar bonitinho. Aqui eu já te coloquei, agora eu vou fazer o push, ó. Vou fazer aqui o push. Pronto, já enviou, vou atualizar aqui. Meu código tá aqui agora. Beleza? Meu código tá aqui, perfeito. Agora o que eu quero fazer é usar as actions aqui para poder executar então o meu teste aqui no GitHub toda vez que um push acontecer. Para a gente fazer isso, a gente precisa
criar no nosso projeto um arquivo, um script de automatização de processos. E para automatizar processos, né, para criar esse script, a gente usa a extensão YAML. E aí, para fazer isso, vamos vir aqui no nosso código, ó. E aqui no nosso código, eu vou fechar aqui o terminal por enquanto para ganhar espaço. Eu vou criar uma pasta chamada .github. E dentro dessa pasta eu crio uma pasta workflows, beleza? Dentro dessa pasta workflow é onde nós criamos os scripts de automatização, então, de processos. Eu vou criar, por exemplo, um teste.yaml. Beleza? Então, dentro aqui da pasta workflow é onde a gente cria os nossos scripts de automatização e eles são arquivos YAML. Beleza? E basicamente aqui dentro desse arquivo eu vou ocultar aqui do lado e para poder agilizar aqui o processo eu vou pegar aqui um exemplo de um script que eu montei para te mostrar, tá bom? E aqui nesse exemplo, ó, olha só o que eu coloquei. E aí eu vou te explicar agora aqui o nosso teste, tá? O nosso exemplo. Bom, aqui eu criei um nome. Coloquei aqui PR teste com jest e aqui o on é para dizer aqui quando eu quero que esse teste seja executado, né? Qual é a ação que vai disparar esse teste. No caso, é uma ação de push. Então, sempre que tiver um push ali no repositório, então eu quero executar o meu script aqui, a minha automatização. Outra coisa que é muito legal é que você consegue dizer onde executar. Então, quando o push ocorrer em qual brand, então você consegue dizer qual é a brand. Isso é muito bom, porque às vezes você tem várias brands ali, uma de stage, uma de produção, uma de teste, e aí você quer criar scripts específicos para cada brand. Então, você consegue dizer aqui qual brand, então, o script vai ser executado quando ocorrer um push. Ou seja, esse script aqui, chamado PR teste com jest, ele vai ser executado quando o push rolar na brand main, tá? E aí é importante também você respeitar aqui, ó, as indentações, tá? Então o arquivo YAML ele leva super em consideração aqui as indentações também. Em seguida eu coloquei aqui os jobs, né? Ou seja, quais são as ações, o trabalho que vai ser executado. E dentro do publish eu criei um nome aqui de teste, porque lembra que você pode ter dentro de um script vários jobs. Então o nome desse é teste. Em qual máquina virtual isso vai ser executado? Então eu pedi aqui para ser executado em um Ubuntu. E aqui eu coloco os steps do meu teste. Primeiro, eu quero que ele faça aqui a utilização dessa versão. Depois, eu quero que ele prepare para mim o ambiente com o Node, porque eu vou precisar rodar, por exemplo, o Yarn para fazer a instalação das dependências do meu projeto, para depois executar o teste. Então eu preciso do Node nessa máquina. Coloco aqui qual a versão, então 14 e qualquer outra aí disponível. E coloco aqui também que eu vou precisar desse ambiente com Expo. E aí eu coloco Expo/Expo GitHub Actions e também coloco que eu preciso aí de pelo menos o Expo com a versão 4. E o que tiver disponível. E em seguida disso, eu rodo então com o Yarn, então para ele fazer a instalação das dependências do meu projeto, porque quando está no GitHub eu não tenho a pasta Node Modules lá, né? Lembra? Então a pasta está vazia. E aí ele vai fazer a instalação das dependências, gerar aquela pasta Node Modules pra gente, dentro lá da máquina, e por fim vai executar então o nosso teste com o jest, beleza? Então, esse daqui é o nosso script, ó, bem simples até o script. E agora eu vou vir aqui e vou rodar aqui, ó, um git add ponto, git commit, vou chamar aqui, ó, teste com GitHub Actions e git push. Vou dar um enter e aí ele então vai levar isso lá pro meu GitHub, ó. Não apareceu aqui ainda porque preciso atualizar a página. Vou atualizar a página e vamos aguardar, ó. Deixa eu atualizar de novo. Deixa eu voltar aqui pro projeto e voltar para Actions. Olha lá, já tá rodando o nosso teste, ó. Posso clicar nele aqui, ó, e clico aqui para ver, tá vendo? Ele mostra aqui quais são os jobs, ó, que estão sendo executados. Agora ele tá preparando a máquina com o Expo pra gente, como por exemplo, instalando o Expo CLI, né, que a gente precisa para executar a nossa aplicação, por exemplo. Na sequência, ó, ele vai rodar o Yarn para fazer a instalação, ó, ele tá fazendo a instalação aqui do ambiente. Depois ele vai rodar o Yarn, ó, tá rodando. Aí ele tá fazendo a instalação das dependências de desenvolvimento, ó. Ó, começou agora, na verdade, né? Agora que ele tá rodando o Yarn, ó. Aí ele vai fazer a instalação das dependências que das dependências que o nosso projeto precisa, né? Seja elas de desenvolvimento ou de produção. Vamos só aguardar ele terminar de executar. E aí depois, ó, ele vai fazer a execução do teste. Vamos só aguardar, ó. Ele tá resolvendo todos os pacotes, ó,
Foi. Agora ele tá executando o teste. Vamos ver, ó. Vamos aguardar. Beleza. Tá vendo que aqui, ó, ó lá, ele já executou o teste. Ó, vou só esperar ele terminar, ó. Completou. Tá vendo? Ó? Ele passou com sucesso. Deu tudo certo. Então, job completo. Se eu vim aqui, ó, eu posso ver cada etapa que o meu teste executou aqui dentro do GitHub Actions. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, aqui no meu teste, para dar uma olhada nele aqui, e olha só, deixa eu aumentar o zoom dele aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, ele executou o meu GitHub Actions.test.txt, que é o check if text exists on screen, que é aquele teste que a gente criou aqui, ó. Foi esse teste aqui que a gente criou. Então ele executou esse teste aqui no com o GitHub Actions. E aí o nosso teste, ó, ele passou. Deu tudo certo. Então, dessa forma aí, você viu como usar o GitHub Actions para, então, automatizar o seu teste com Jest aqui com o GitHub Actions. Quer ver? Ó, vou dar um outro exemplo. Se eu vier aqui, eu vou fazer uma outra alteração, tá? Eu vou acrescentar um outro texto, só para gerar um commit. Rodrigo, ó, eu vou dar um git add, git commit -m, eu vou colocar como new text, por exemplo, e vou fazer um push. Esse push ele vai lá direto para main. Se eu voltar aqui e atualizar a página, ele já iniciou de novo o teste, ó, tá vendo? Ó, ele tá executando de novo. Se eu clicar aqui, ó, inclusive ele aparece ali com o nome do commit, ó, next text. Ou next text não, né? New text. Ele aparece com o nome do commit e ele já está em execução, tá vendo? Ó? Então ele já está em execução. O legal é que aqui você pode abrir e acompanhar todas as etapas sendo executadas. Então é isso, espero que você tenha curtido aí essa forma, essa estratégia para automatizar, né, testes utilizando Jest e GitHub Actions. E a próxima pergunta, ela é do Douglas dos Santos Farias, e ele mandou um salve Rocket, salve Douglas, e ele mandou a seguinte pergunta: como lidar com o Safety Area em Modal? Estou desenvolvendo meu primeiro app mobile com React Native e logo na primeira tela eu tenho um modal semelhante ao modal que abre ao clicar no botão de comentários nas publicações do Facebook. O problema é que quando eu clico em um input dentro do modal, o modal ele ignora a Safety Area e ultrapassa o limite da tela para cima por menos de um segundo, o que pode ser bem frustrante em dispositivos mais acessíveis, que leva mais tempo para corrigir a posição do modal. Valeu! Valeu, Douglas, pela sua pergunta, muito obrigado por enviar ela aqui pra gente. E de fato, o Safety Area do React Native ele tem um comportamento irregular em alguns cenários. Por exemplo, animações dentro de modal. iOS anterior ao 10, por exemplo, também pode apresentar algumas irregularidades. E por isso, né, pensando nisso, foi desenvolvida uma outra biblioteca que é a React Native Safety Area Context. Essa biblioteca ela é mais moderna e ela foi desenvolvida também pensando nesses detalhes em corrigir, atender e dar suporte para isso. Só para você ter uma ideia de como ela é uma biblioteca que vale a pena dar uma olhada nela, a partir da versão 6, o React Navigation adotou ela. Então, a partir da V6 do React Navigation, ela é uma das dependências agora ali para utilizar a navegação. Então, vale a pena dar uma olhada nela. Ela é bem mais moderna e ela também foi feita pensando nesses detalhezinhos, irregularidades que podem acontecer. Deixa eu mostrar para você um exemplo aqui no próprio código, tá? Aqui, ó, eu fiz um exemplo de uma modal e aí até para te dar esse exemplo, pegando aí da sua própria pergunta, eu fiz um clonezinho daquela parte de cima. Eu fiz um clone daquela parte de cima do Facebook, tá? E aí quando eu clico aqui no input, ó, ele abre a modal, né? Ele sobe ela e se eu fechar ele desce a modal, tá? Então, bem simples aqui. Então eu tenho o text input e aí qual que é a estratégia que eu utilizei aqui? Quando tem um foco no campo, rolou um foco, ou seja, o usuário clicou ali no campo para digitar a mensagem, né? Então eu seto aqui um show modal como verdadeiro, né? Ele começa como falso, então eu estou invertendo o valor dele, então ele vai virar verdadeiro. E aí quando eu quero fechar o modal, eu então utilizo aqui o contrário, né? Se estava verdadeiro, eu troco para falso. E dentro aqui desse modal, ó, eu vou abrir esse modal, eu tô usando dentro dele, ó, o Safety Area View. Tá vendo? E esse Safety Area View que eu tô usando, ele é dessa dependência aqui, ó, dessa biblioteca. React Native Safety Area Context. Vale a pena dar uma olhada nessa daqui. Inclusive, ó, eu vou te mostrar aqui, ó, na própria documentação do React Navigation,
essa recomendação, ó. Vou vir aqui, ó, em Read Docs. Aqui, ó, no Get Started, você vai vir nessa parte de dependências, tá vendo, ó? E aqui ele tá fazendo uma explicação, ó, que agora as dependências são, ó, o React Native Screen e o React Native Safety Area Context. Posso, inclusive, clicar nela aqui, que ele vai abrir a documentação dele, ó, tá vendo? E aqui tem toda uma explicação da motivação por trás do React Native Safety Area Context. E, inclusive, aqui, ó, você pode procurar por Safety Areas. E aqui, ó, ele vai ter uma explicação dessa motivação também, ó. Aqui embaixo, ó. Enquanto o React Native exporta o Safety Area View Component, e ele fala que isso tem alguns detalhezinhos, né? Tá vendo? Com animações, que foi aquele exemplo que eu dei. Suporte a versões inferiores a iOS 10, pode também ter alguns probleminhas de compatibilidade e de comportamento inesperado. Enfim, ele tá falando desses detalhezinhos que tu comentou aí na tua pergunta. Então, essa é a motivação do React Native Safety Area Context. Então, vale a pena dar uma olhada nessa biblioteca aqui, usa ela no teu projeto e com certeza você vai ter bons resultados utilizando ela também. E a próxima pergunta é do Charles Pereira e ele mandou o seguinte: fala Rocket City, Rodrigo, excelente conteúdo seus. Muito obrigado, Charles, fico muito feliz que tu tenha curtido e que goste. Bom, e aí ele perguntou o seguinte, ó, me fala aí se já existe algum método para impedir o timeout de execuções de um use state. Exemplo, uma lista de to-do grande, quando a requisição é feita, existe a espera. Essa lista é renderizada em tela, porém, quando você olha, o console, o estado que armazenará a data ainda está vazia na primeira instância. Existe uma solução sem estar passando o estado como parâmetro para execução de um use effect? Tipo uma execução limpa em uma function normal, aplicando um then, um catch? Bom, muito boa sua dúvida, Charles. Inclusive, muito obrigado por mandar a sua pergunta aqui. E partindo da sua pergunta, eu vou citar alguns pontos que eu considero importantes. Então, primeiro, vamos entender por que isso acontece, né? Isso acontece porque as atualizações de estados é assíncrona. Esse é o primeiro ponto. E o use effect, ele não bloqueia a renderização da tela. E esse é o default porque a maior parte dos efeitos, eles não precisam acontecer de forma síncrona. Então, somando o time de atualização de estado, que é assíncrono, e também do use effect, que não vai bloquear a tela, então é natural você ter essa percepção de carregamento. Uma boa notícia é que o novo renderizador Fabric está vindo aí, então logo vai ser liberado para ser utilizado de forma oficial, enfim, né? O Facebook já anunciou que já está utilizando nas suas aplicações e testando em larga escala. E logo ele está aí e ele traz o JSI, que é o JavaScript Interface, que vai permitir que chamadas síncronas sejam feitas para a interface do usuário. Mas nesse caso, a solução mais simples é você utilizar um Active Indicator, por exemplo, para mostrar para o usuário que aquela lista está sendo carregada. Então você mostra ali um indicador de load para o usuário saber que a lista está sendo carregada. E quando a lista for carregada e ela estiver pronta para ser exibida na tela, aí você tira o Active Indicator, né? Tira o load e mostra a lista. Essa é a solução mais fácil. Uma outra solução é você carregar os elementos da lista aos poucos. Tem um nome essa estratégia, que é a de scroll infinito, que basicamente nessa técnica você carrega só o necessário para caber na tela. Então, por exemplo, digamos que os componentes da sua lista 10 seja o suficiente para preencher a tela ali. Então você carrega só 10 e aí conforme o usuário rola a lista, você traz mais 10, se ele rolar a lista de novo, você traz mais 10, ou seja, você vai trazendo aos poucos. Qual que é a vantagem disso? Você tem uma lista muito mais performática, você também tem uma consulta muito mais rápida, e enfim, então você tem vários benefícios dessa estratégia, e o usuário sabe que ele vai trazendo mais elementos, porque ele vê essa movimentação da lista, né? Então trazendo mais elementos conforme ele vai scrollando. Deixa eu te mostrar esse exemplo aqui, que eu acho que fica mais fácil eu mostrar, né? Eu sou uma pessoa que gosta de prática, então eu quero te mostrar para ficar mais claro esse exemplo que eu tô te dando dessa estratégia de scroll infinito. Então, bora aqui
para a tela do meu PC aqui comigo, tá? Então, olha só, eu criei aqui, ó, uma lista bem simples, tá? Que aí eu tô usando aqui, buscando os repositórios lá do GitHub, só um exemplo, tá? Os repositórios do Facebook, para te mostrar esse exemplo. Ó, eu tenho uma lista, e aí eu carrego essa lista com meus dados, eu digo qual é o ID aí, né, para que cada elemento tenha um ID único. Estou renderizando esse componente, né, que pega os dados e exibe lá, no caso só o nome do repositório. Aqui é a estilização do meu Content Container Style, que só um padding aqui para a lista não ficar colada nas bordas da interface. E é aqui que a mágica acontece. É aqui que está a técnica do scroll infinito. Ou seja, eu tenho uma função aqui na minha lista que é o onEnd reset, ou seja, que é quando o usuário rolar a lista. Quando o usuário rolar a lista, eu chamo por essa função fetchData. O que essa função faz? Ela traz mais registros. Nessa função fetchData, o que eu estou fazendo basicamente? Aplicando uma paginação. Então aqui, ó, claro que aí neste caso é interessante que a tua API, que o teu back-end, que o serviço que você estiver utilizando tenha disponível ali uma rota para você paginar dados, né? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que a minha consulta ela traga 10 resultados por consulta, por página, porque é o número de elementos que eu preciso para preencher a minha tela. Beleza, e aí eu tenho um estado de page que eu vou armazenando em que página tá. Esse estado ele começa como o valor 1, por quê? Estou na primeira página. Toda vez, então, que essa função ela é chamada, eu adiciono, pego o meu page e adiciono mais um. Ou seja, agora, na segunda vez, quando eu rolar a minha lista, eu vou para a página 2, se eu rolar de novo, vai para a página 3, se eu rolar de novo, vai para a página 4. E toda vez que eu trago mais dados, né, porque eu estou buscando de 10 em 10, né, é de 10 em 10 a minha paginação, então cada vez que eu trago mais dados, eu estou adicionando esses novos dados na minha coleção. Ou seja, eu vou adicionando os dados aos poucos na minha coleção e com isso eu tenho um carregamento mais performático e rápido. É uma estratégia bastante utilizada, vale a pena conhecer e testar se faz sentido para você. Beleza, só que aí eu coloquei também uma outra propriedade que é um onEnd reset threshold, acho que é assim que pronuncia, se não for, me desculpe em inglês. Bom, aqui eu coloquei o 0.1, que equivale a 10%. O que significa isso daqui? Significa que quando a lista ela chegar nos 10% finais do tamanho dela, ou seja, quando ela chegar nos 10% finais da lista, quando ela chegar no final da lista, aí sim ela vai chamar essa função. Ou seja, ela não vai chamar essa função quando eu rolar só um pouquinho a lista. Não, quando eu rolar essa lista e ela chegar lá no final da lista, dentro ali dos 10% finais, aí sim ele sabe que ele tem que recarregar e trazer novos elementos. O que é muito legal, porque quando a pessoa chegar no final da lista, quando ela olhar para o último elemento, então digamos que esse 10% aqui final da minha lista é o suficiente para caber um elemento, por exemplo. Então quando ele olha para o último elemento, por trás dos panos já está trazendo os próximos elementos. E se ele for muito rápido, ele mostra o efeito de load ali, mostrando isso. Então, para mostrar inclusive o efeito de load, eu usei uma outra propriedade aqui da FlatList, que é o List Footer Component. E aqui eu passei um componente de load, e aí esse componente de load, ele aparece um Active Indicator ali mostrando que está buscando novos elementos ali para a FlatList, que também é legal mostrar para o usuário que a lista não acabou, que ele está buscando coisa nova. Caso não tenha mais nada, aqui o isLoading eu seto aqui um verdadeiro ou falso, né? Por isso que eu criei um isLoad que é um booleano, porque se não tiver mais nada, ele vai colocar falso nisso e o Active Indicator vai sumir, ou seja, não tem mais nada para carregar. Vamos dar uma olhada no funcionamento, ó. Vou tirar a câmera aqui da frente, só para você ter uma visualização melhor, ó. Vou abrir aqui a aplicação e olha só, eu tenho aqui 10 elementos listados aqui. E olha só que quando eu segurar e arrastar essa listagem, nota que ele vai buscar mais 10 e aparece um load ali enquanto está trazendo mais 10. Ó, vou puxar, ó, nota que apareceu o load, trouxe mais. Vou puxar, nota que ele vai aparecer o load, ó, vou puxar, tá chegando no final da lista, ó. Apareceu o load e aí então, ó, ele vai sempre trazendo mais 10, ó. Vai trazer mais 10 e foi. Tá vendo? Então, essa é a estratégia de scroll infinito, né? Você vai trazendo aos poucos esses elementos para a tela. Com isso,
você tem uma lista que carrega muito mais rápido, porque você tem um carregamento de poucos elementos e vai trazendo mais aos poucos. Então essa é a estratégia de scroll infinito. Então é uma estratégia que vale a pena considerar, testar se faz sentido para a tua aplicação, para ele trazendo aos poucos os dados e não tudo de uma vez. E aí você trazendo aos poucos, seja de uma API ou trazer aos poucos também de um banco de dados, né? Você pode usar um banco de dados local, por exemplo, e aplicar uma paginação para trazer aos poucos. Você tem com essa estratégia uma lista bem performática, já que ela não vai trazer tudo de uma vez, mas vai trazendo aos poucos. Então, vale a pena testar essa estratégia aí para ver se faz sentido para a tua aplicação. E a última pergunta do nosso PR, ela é do Daniel Rios. E o Daniel, ele perguntou como saber o tipo certo do evento que é passado para a função. Muito legal a sua pergunta, Daniel. Muito obrigado por enviar ela aqui pra gente poder responder. E ela é legal porque é uma coisa que passa despercebido por muita gente. E vamos aqui pro VS Code pra gente trocar uma ideia e ver isso aqui junto no código, tá? Eu criei aqui para usar como exemplo uma interface bem simples, tá? Só importação do React, uma view, uma exportação aqui de uma função chamada element, né, da nossa interface, e aqui uma view. Beleza? Eu vou importar aqui o text input e eu vou usar o text input como exemplo para responder a tua pergunta. Digamos que aqui do text input eu quero utilizar o onChange text. E aí digamos que eu não sei o que rola, o que acontece com o onChange text. O VS Code, ele tem um cara chamado Element, que é essa ajuda que nos aparece quando, por exemplo, a gente começa a digitar as coisas, né? E aí tem algumas ideias que chamam isso de IntelliSense, né? Que consegue nos ajudar aqui com sugestões. Quando eu preciso descobrir e quero descobrir o que eu preciso passar para um método, para uma função, o que eu faço geralmente? Eu seguro o Ctrl e clico no método, ó. E aí, olha o que acontece. Ele me mostra, ó, quando eu seguro o Ctrl, ele me mostra aqui todos os detalhes desse método. Então eu tenho aqui tudo explicadinho. Eu tenho aqui, por exemplo, uma explicação dizendo, ó, que esse método aqui, o onChangeText, ele me devolve um texto, ó. Olha que interessante isso. Na verdade, ele é uma função e essa função, ó, ela recebe aqui como parâmetro um texto do tipo string. E aí, se eu quiser me aprofundar ainda mais nisso, eu posso segurar o Ctrl. Se eu passar o mouse, ele me revela esses detalhes aqui. Tem tudo aqui para eu ler. Mas se eu clicar, ele me leva direto para o método. Então, eu gosto de, quando eu preciso saber, poxa, não sei exatamente o que eu preciso passar como parâmetro, ou o que isso vai me retornar, eu dou uma olhada aqui, ó, eu faço assim, ó, seguro o Ctrl, clico, ele me leva direto aqui para a assinatura do método e aí eu posso ver, interessante. Então, ele aqui recebe uma string, um texto que é um tipo string, pode retornar um void ou undefined, só que isso daqui é uma função de callback, então eu consigo pegar esse valor, esse texto passado como um argumento. Interessante. Então você consegue ler também os comentários aqui e tá tudo aqui. Então, por exemplo, agora eu sei então que esse método aqui, ele me devolve um texto, que esse texto é do tipo string. E aí ele é uma função de callback, né? Então eu posso pegar aqui, ó, esse texto, inclusive, e dar um console.log nele, ó. Olha só, posso dar um console log nele. Então, é isso. Agora, por exemplo, digamos que eu quero aqui no onFocus. E aí eu quero saber exatamente o que essa função ela precisa. Seguro o Ctrl, ele vai me revelar, tá vendo? Ó? Ou eu posso com o Ctrl clicar nela e aí eu vou ter aqui todos os detalhes dela, que aí eu posso passar aqui um evento aqui, ó. Um evento para isso daqui, tá? Isso daqui é uma função, olha só. E essa função, ela me devolve os detalhes de um evento. Então, eu poderia, por exemplo, pegar aqui o evento e passar aqui para esse console log. O que rola nesse evento, por exemplo? Ponto, que evento, pronto. E aí eu posso passar aqui esse evento. Então, enfim, né? Então, dessa forma aqui, ou passar aqui uma função direto, né? Tipo, toda vez que tiver um onFocus, poder executar alguma coisa. Mas é dessa forma, tá? Então eu seguro o Ctrl, passo o mouse aqui para ver os detalhes, ele me revela todos os detalhes, ele me mostra aqui uma explicação, ou eu posso com o Ctrl clicar direto aqui no método, ó, que ele me leva para a assinatura do método. Geralmente eu vou ter um comentário aqui e vou ter os detalhes da assinatura do método aqui. Então é isso, estamos chegando ao fim de mais um PR. Muito obrigado pelas perguntas que foram enviadas. E se você quer ter sua pergunta sendo respondida aqui,
Você sabe que é fácil, é só deixar as suas perguntas aqui nos comentários e lembra de colocar a hashtag PR, porque depois a gente volta aqui, recolhe todas as perguntas para responder elas nos próximos vídeos, beleza? Então, deixa nos comentários aqui as suas perguntas com a hashtag PR. E também não deixa de curtir esse vídeo, curta esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, também compartilhe esse vídeo com outros devs para poder ajudar mais devs e, claro, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve para você ficar por dentro dos próximos PRs, para você ficar por dentro dos próximos conteúdos e também saber sobre tudo que rola aqui na Rocket, sobre todas as novidades. Então, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo e juntos a gente poder sempre ir em busca do próximo nível. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima.